Olá pessoal, olha aí meu canal do YouTube, toda quarta, todo sábado, 8 da noite, você tem aí meu canal com vídeos novos, aí você pode explorar o canal, tem aula, tem dicas de filmes, à vontade, não é? E hoje eu vou falar da Mulher no Faroeste. A gente tem uma ideia que o filme de faroeste é um cinema, um gênero extremamente masculino, machista, e é verdade. Por outro lado, a gente não conhece bem o faroeste, porque ele, dos anos 40 até os anos 60, ele foi muito vigoroso, foi muito forte, e depois ele entrou numa certa decadência, não é? Mas é importante falar da mulher no faroeste. Então eu vou dar dica de dois filmes. O primeiro é Jardim do Pecado, de 54, com Gary Cooper. Gary Cooper e Susan Hayward. Os dois, é a história de uma mulher que ela chega num lugar, tem lá três cowboys e ela pede ajuda, ela chega armada, ela pede ajuda para resgatar o marido dela que está numa mina, num território indígena sagrado. E quem foi tentar resgatar morreu. E ela então convida esses três cowboys para ir com ela, entre eles o Gary Cooper. E ela vai liderar esses três e mais um mexicano. E eles vão então para a mina. E aí tem situações que a gente nota como que o faroeste a gente conhece pouco. Então ela comanda os quatro. Tem uma situação, uma cena engraçadíssima, que ela é a primeira a pular o penhasco, os outros ficam com medo, ela é a primeira a pular o penhasco, e depois a gente tem toda uma situação onde praticamente todos os quatro se apaixonam por ela. E tem situações que mostram uma mulher altamente feminina, focada, querendo resolver a sua situação, com dinheiro no bolso para pagar os quatro. E aí a gente tem um faroeste feminino de alto nível e também tem a figura do Gary Cooper. O Gary Cooper nesse filme é aquele cowboy firme, tradicional, aquele cowboy valente, ao mesmo tempo afetivo, cuidadoso, protege a Susan. E esse faroeste, Jardim do Pecado, é um dos melhores faroestes já feito, que mostra que uma mulher dentro do gênero do faroeste, ela tem seu lugar. Bom, e agora você já vai ver imagens aí que o Luciano vai colocar, de um faroeste que também é um clássico, que é Johnny Guitar, que é a história do duelo entre duas mulheres, um homem. As duas têm um duelo final entre as duas, que é uma das coisas mais impressionantes do gênero faroeste, que é Johnny Guitar, que é um filme de 1955, se tornou um clássico. E porque geralmente a mulher não aparece nos filmes de faroeste, elas não protagonizam, e nesses dois filmes, Jardim do Pecado e Johnny Guitar, elas são as protagonistas. É bom lembrar que nos anos 50, na indústria do cinema de Hollywood, quem geralmente escrevia os roteiros, anos 40, 50, eram escritores, né, que não conseguiam emprego como escritores. Eles iam trabalhar na indústria do cinema, escreviam roteiros e eram escritores, eram pessoas que tinham uma cultura geral muito ampla. Então, por exemplo, que já liam Freud, já tinham influência do Freud, da psicanálise, eram também escritores, roteiristas, antenados já com o novo tempo que estava surgindo. Então eles colocam mulheres como protagonistas no faroeste. Esses filmes não fizeram muito sucesso de público, exatamente porque eram mulheres que eram protagonistas. Naquela época, então, no auge do faroeste, anos 50, anos 60, uma mulher protagonizar um faroeste era um absurdo. Então aproveite para rever Jardim do Pecado e Johnny Guitar, que você vai ver como o faroeste abriu espaço para que mulheres pudessem atuar e atuar de uma forma feminina. Tá bom? Então tá aí essas duas dicas, Johnny Guitar e
Jardim do Pecado. Jardim do Pecado tem uma cena que é maravilhosa, só para terminar aqui para falar que um dos caras lá que tava, ele fala pro Gary Cooper, né? Ela tá dando comida pro cavalo dela e o cara lá que é um jogador de cartas fala pro Gary Cooper, amanhã vai ser você lá comendo na mão, naquelas mãos, como cavalo. E na verdade, depois, isso não é spoiler, sem spoiler, mas depois esse cara, esse jogador de cartas, ele se apaixona por ela. E aí você tem que ver o filme, porque depois o Gary Cooper dá um show de interpretação no final e ele mostra, talvez, como que deva ser um homem, não é? Que eu vou chamar aqui de muita gente não gostou, que eu falei lá no programa de rádio, mas o que é um homem de verdade? A atitude dele o tempo inteiro em relação a Susan. Então, um grande abraço. Se quiser, se inscreve no meu canal, Lisandro Nogueira aí no YouTube. A gente está quarta e sábado, 8 da noite aqui.